Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro e estudo dessa semana. Vamos iniciar com a nossa prece de abertura, agradecendo e pedindo amparo e proteção de Deus, de Jesus e de toda espiritualidade, e que nesse momento possamos serenar os nossos corações, acalmar as nossas mentes e permitir que os bons espíritos e o nosso mentor nos amparem e nos intuam nesse estudo. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos dê forças para que possamos prosseguir nessa jornada. Pedimos saúde, paz, equilíbrio e sabedoria. Que assim seja. O tema para o nosso estudo e reflexões dessa semana é sobre o poder do pensamento. Essa é uma afirmação muito conhecida. Sabemos do poder dos nossos pensamentos, sabemos da atração que eles têm sobre nós. Mas aí é que está a grande questão. Se sabemos desse poder, aliás, desse grande poder, por que usamos nossos próprios pensamentos contra nós mesmos? Inicialmente, vamos entender um pouco do funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro é o receptor de todas as nossas sensações, tanto internas do corpo físico como externas, no meio onde vivemos. Todos esses estímulos que recebemos são transformados pelo sistema nervoso em impulsos elétricos que desencadeiam estímulos químicos e que são armazenados em áreas específicas do cérebro, como a memória, para posteriores assimilação, comparação e respostas a outros estímulos. Dessa forma, quando recebemos um estímulo, seja de modo consciente ou inconsciente, formulamos uma resposta através do pensamento. Esse pensamento gera, então, uma força de resposta, dando condições ao nosso corpo de responder ao estímulo recebido, como mudanças fisiológicas internas, mudanças de frequência cardíaca, respiratória, tônus muscular, liberação de hormônios, entre outras alterações. E, consequentemente, apresentamos também determinados comportamentos, como raiva, agressão, fuga, alegria, riso, choro, tristeza, entre outros. Dessa forma, concluímos que o pensamento é energia, a qual pode se propagar tanto para dentro como para fora do nosso corpo físico. O pensamento é uma das ferramentas mais poderosas disponíveis para qualquer pessoa e pode gerar tanto o bem quanto o mal, tão certo como a lei de causa e efeito. Há também a equação, que é pensamento mais sentimento mais vontade gera a ação. Esse resultado, a ação, dependendo do pensamento, pode ser algo muito perigoso. Durante o dia, a nossa mente arquiva e processa milhares de informações recebidas pelos meios cognitivos, visão, audição, tato, paladar, olfato. Essa quantidade absurda de dados pode gerar também uma quantidade assustadora de pensamentos. Poder pensar, pessoal, é uma dádiva. E esta dádiva deve ser usada com muito critério, porque muita coisa pode acontecer no campo dos pensamentos. E é aí que acende o alerta. O quanto temos vigiado nossas mentes ultimamente, para evitar que pensamentos negativos e autodestrutivos ganhem espaço e força na nossa mente. Outro ponto a ser questionado: por quanto tempo eu tenho mantido vivo esses maus pensamentos na minha mente? Minutos, horas, dias, meses, anos? O quanto eu venho alimentando esses tipos de pensamentos? A pessoa que não busca esse autoconhecimento e esse autocontrole sobre o que vem alimentando, acaba por alimentar frequentemente pensamentos muito ruins, como vingança, rancor, tristeza, ou seja, tudo que não é bom. E muitas vezes acaba ficando com a autoestima muito baixa. Muitos se excluem socialmente e sabemos que isso pode levar até a uma depressão e outros transtornos seríssimos. Então, o que temos que fazer? Nós devemos barrar todo e qualquer tipo de pensamento que nada vai nos acrescentar. Mas temos que barrar ali,
logo no início, no campo mental. Temos que agir enquanto é tempo, pois o pensamento pode se tornar um sentimento, uma vontade e uma ação equivocada. E essas pequenas sementes destruidoras irão se tornar árvores enormes enraizadas dentro de nós. Isso é tão perigoso que pode se transformar em uma fixação mental, que é o estado psicológico que prevalece uma única ideia, caracterizado pela tendência da pessoa a retornar sempre o seu pensamento ou suas palavras somente sobre aquele fato. É a ideia fixa, o estado de consciência mórbida. A vingança, o desespero, as paixões, o desânimo são algumas das causas da fixação mental. Temos que entender que o nosso cérebro funciona à semelhança de um dínamo, ou seja, ele é um gerador. Dado o primeiro estímulo, interno ou externo, o que passa a contar é a manutenção do nosso pensamento no mesmo teor da ideia. Quanto mais tempo permanecemos num pensamento ruim, mais as imagens se cristalizam no nosso halo mental. Quando melhoramos o teor energético do nosso pensamento, ampliaremos o nosso campo mental para o bem e estaremos nos libertando desses pensamentos. O espírito Hamed nos diz sobre o tema, abre aspas, somos herdeiros dos reflexos de nossas experiências anteriores, porém com a capacidade de alterar a direção. Acionando a alavanca da vontade, poderemos traçar novos rumos para a libertação dos nossos pensamentos. Fecha aspas. Então, pessoal, a vontade é o elemento do livre-arbítrio. Devemos ter comando sobre os nossos pensamentos, pois não falhamos só com palavras e atitudes. Infelizmente, falhamos e falhamos muito pelos nossos pensamentos, que não têm barreira e nem distância, e que acreditamos infantilmente que o que pensamos é só nosso, mas não é. O espírito encarnado age sobre o semelhante, certo? E o desencarnado atua sobre os encarnados. Por isso, há urgência de melhorar os nossos pensamentos e, com isso, melhorar a vida nos dois planos, físico e espiritual. Porque, sim, os pensamentos têm consequências físicas e espirituais sobre nós. Através deles, estamos em constante troca energética com o mundo material e com o mundo espiritual. Através dos bons pensamentos, nos conectamos com bons espíritos e ouvimos deles, através de intuições, as suas orientações em prol da nossa evolução. Mas, através do pensamento invigilante e desequilibrado, as influências espirituais que não são tão elevadas e que se comprazem com o mal se aproveitarão e muito desses pensamentos. Por isso, a importância de vigiar o pensamento, a fim de evitar a influenciação negativa de espíritos infelizes. No Livro dos Espíritos, capítulo 1, nos diz o seguinte, abre aspas, os espíritos nos ouvem, leem os nossos pensamentos. Vem tudo ou quase tudo, porque no lugar onde eles se encontram, tal aptidão lhes é possibilitada. Fecha aspas. Como nos ensina André Luiz, a influência espiritual negativa sempre será a causa secundária e nunca a causa principal dos nossos problemas. A interferência espiritual inferior somente acontece pelo contato com as nossas próprias inferioridades. Segundo os espíritos disseram a Kardec, nunca estaremos livres da influência deles. Eles sondam o nosso íntimo conforme o interesse de cada um deles, sondando até os mais ocultos dos nossos segredos e pensamentos. Então, a todo momento devemos utilizar dessa dádiva maravilhosa do pensamento e nos sintonizar com outras mentes que vibram na mesma sintonia mental elevada, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Sabemos que os pensamentos são ondas e raios que navegam por todo o espaço. E sabemos também que o nosso planeta está passando por muitas transformações. E também sabemos que não está sendo fácil para uma grande maioria dos nossos irmãos. Muitos estão passando por situações extremamente difíceis, como a guerra na Ucrânia e tantos outros conflitos do mundo afora.
inclusive no nosso próprio país. Mas não podemos e nem devemos alimentar esses momentos com pensamentos negativos. Vocês conseguem imaginar a quantidade de pensamentos negativos que diariamente são emitidos para o universo e que, com isso, são alimentados uma gama enorme de espíritos inferiores em suas práticas no mal? Percebe como isso é sério e perigoso? Agora vamos imaginar o contrário. Se milhares de pessoas estivessem com seus pensamentos elevados, voltados a Jesus, aos seus ensinamentos, se os nossos pensamentos estivessem numa energia de esperança, de fé, de pensar num futuro melhor, quem vocês acham que iriam se beneficiar desses bons pensamentos? Todos nós. E sendo o pensamento uma energia criadora, quando pensamos, criamos alguma coisa. Então, somos responsáveis, sim, pelo que criamos, e por isso devemos estar muito, muito atentos ao que estamos pensando. Pessoal, as vibrações dos nossos pensamentos se unem a vibrações de igual valor moral. Precisamos aprender a nos sintonizar com a espiritualidade, com bons pensamentos. É como um rádio ligado numa estação. Qualquer distúrbio no aparelho sintonizador faz perder o sinal dessa estação. Quantos de nós lembra como era sintonizar um rádio antigamente? Fazia um chiado, a gente ficava lá tentando sintonizar, né, a estação, até que vinha a mensagem limpa. Com os pensamentos é igual. Quando começar a pensar algo fora de sintonia, começar a dar aquele chiado, temos que mudar essa estação na hora. Se mudarmos a sintonia desses pensamentos, estaremos nos desconectando na hora dessas sintonias baixas. O pensamento é uma poderosa ferramenta espiritual, mas ainda pouco compreendida pelo ser humano. Certamente, se o pensamento fosse mais estudado e entendido o valor do seu alcance, o homem teria muito mais cuidado com os seus pensamentos e com aquilo que se permite pensar por influências diversas. O pensamento é a nossa identificação, é o carregador das nossas emoções, determina o nosso estado de saúde e determina as nossas ações. O pensamento é o principal atributo do espírito, que é o princípio inteligente. Temos que ter a consciência que o nosso pensamento leva as nossas emoções para o ambiente e para o alvo do que estamos pensando. Então, se eu tenho um pensamento negativo sobre uma pessoa ou um local, esses pensamentos vão até lá. Então, é muito perigoso tudo isso. Agora, quando a gente mantém bons pensamentos, a gente evita diversos problemas. E nunca nos esquecermos, né? Nós sempre temos duas opções na vida: pensar positivo ou pensar negativo, fazer o bem ou fazer o mal. E todos os dias nós somos chamados para uma escolha. Não importa se queremos ou não, nós temos que decidir. Então, diante disso, devemos escolher. Queremos ser fonte de energia através dos nossos pensamentos para o bem ou para o mal? E lembrar sempre que as companhias espirituais que nos circundam são atraídas pela forma de como pensamos, de como agimos e de como falamos. Somos uma enorme usina de forças, atraindo e repelindo vibrações e companhias espirituais de acordo com a qualidade da nossa energia e dos nossos pensamentos. Então, que os nossos pensamentos sejam a transmissão do nosso ideal de evolução e de amor. Busquemos sempre, pessoal, sempre vigiar os nossos pensamentos, pois somos responsáveis pelo que projetamos no corpo mental. Por isso, o vigiar e orar deve ser redobrados. Através da vigilância e da oração, nos colocamos em sintonia conosco e a cada dia vamos nos tornando mais conscientes. Existe uma mensagem que é bem difundida no meio espírita que diz o seguinte, abre aspas, vigie os seus pensamentos, porque eles se tornarão as suas palavras. Vigie as suas palavras, pois elas se tornarão os seus atos. Vigie os seus atos, pois eles se tornarão os seus hábitos. Vigie os seus hábitos, pois eles se tornarão o seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele será o seu destino.
Percebam que tudo começa pelo vigiar o pensamento. Portanto, que os bons pensamentos sejam sempre as nossas melhores escolhas, pois o pensamento, pessoal, tem poder, e um grande poder. Então, que tenhamos muito cuidado com o que pensamos, com o que projetamos, com o que desejamos, e que possamos a cada dia colocar tudo isso em prática. E que a paz de Jesus envolva todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais, que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos, e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos neste instante, em primeiro lugar, agradecer por estarmos aqui reunidos em torno da palavra de Deus, de Jesus. Vamos agradecer por essa explanação do Ricardo, muito boa. Que possamos refletir sobre esses ensinamentos. E vamos, neste instante, rogar aos amigos do plano maior, aos nossos mentores, anjos guardiões, que nos deem um passe, equilibrando todos os nossos chakras e centros de força, limpando, queimando e transmutando toda e qualquer negatividade. Rogamos que a luz do Pai envolva os nossos lares, trazendo a paz, o equilíbrio, o amor, a saúde. Que essa luz maravilhosa envolva os nossos vizinhos, todo o nosso quarteirão, toda a nossa cidade, todo o nosso país, todo o planeta Terra. Que a luz de amor envolva a todos que se encontram em clínicas de dependentes químicos, orfanatos, clínicas de repouso. Que a luz de amor, de paz, toque a todos os corações que neste instante se encontram em desespero. Que essa luz de amor, de paz, de união, chegue a todos os países onde estejam havendo guerras. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares que neste instante se encontram em conflito. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento e o planejamento encarnatório de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os corações dos governantes, para que eles possam fazer o melhor pelo seu povo. Pedimos agora às equipes de Dr. Bezerra de Menezes que fluidifiquem nossas águas, que através destas águas possamos ter o fortalecimento no corpo físico, no mental e no espiritual. Pedimos, ó Pai, para que tenhamos uma excelente noite de sono, que tenhamos o nosso corpo físico reabastecido de energias salutares. Abençoa-nos
com um excelente final de semana. E que na próxima sexta-feira possamos estar reunidos em nome de Deus e de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve
refletir a vossa doce e sublime imagem.